O imposto de renda completa 100 anos esse ano. O imposto de renda é o quê? É um tributo? É, me, me, me- a gente já, eu sei porque pra gente que paga é o sofrimento, Sim. né? Pra quem não é a pessoa da área específica, é o sofrimento. O que que é e pra que serve o imposto de renda? Então, o imposto de renda é um dos tipos de tributos. Existem três tipos de tributos diferentes, que é o imposto. O imposto é qualquer tributo que é feito, criado pelo governo, e não tem destinação específica, tá? Tem a contribuição, vocês já devem ter ouvido falar de contribuição Uhum. social, PIS, COFINS. Isso obrigatoriamente tem que ter uma destinação. Então, toda contribuição ela tem uma destinação dentro do orçamento específica. A contribuição social para empresas, né, que foi a contribuição social sobre o lucro líquido, durante muito tempo, ela na verdade, ela até hoje foi criada de forma temporária. Era para ter um dia ter acabado. Ela era e a primeira versão foi criada como imposto. E como ela tinha destinação, ela teve que ser desfeita para ser refeita, mas era para ser algo temporário que ficou permanente. E a gente tem as taxas. Todo mundo paga taxa de incêndio, todo mundo paga taxa de bombeiro, taxa de. É, por aí, né? E aí a taxa é para alguma entidade específica do governo, né? Algum órgão específico do governo. Então você tem um imposto que é de forma genérica, Uhum. é, você tem a contribuição social, que ela tem destinação exclusiva, e a gente tem a taxa, que ela é para uma entidade específica. A gente tem N impostos, né? A gente Uhum. tem imposto de renda, IPVA, imposto sobre o veículo. A gente, que é uma grande discussão, né? Porque a gente paga, todo mundo fala, paga pedágio, por que eu tenho que pagar IPVA? Né? Então, tem toda uma discussão. Tem o IPTU, que é o imposto sobre propriedade. A gente tem o ITCMD, que é quando causa morte e transmissão de bens. A gente tem imposto em vários momentos, em vários fatos. O termo técnico é para cada fato gerador existe Uhum. um tipo de tributo diferente. O que é o fato gerador? É um ato, né? Você prestou um serviço, existe um fato gerador, você paga ISS. Você vendeu um bem, tem um fato gerador, você paga o ICMS, que é o Imposto de Mercadoria. É, e o imposto maior, mais antigo mesmo, ele é o ITR, que é o Imposto Uhum. sobre o Território. A gente ainda existe aqui no Brasil, na área rural. Em vez de você pagar imposto de renda, você paga ITR, você paga sobre a propriedade rural. E esse imposto existe, foi o primeiro tributo a ser criado, um dos primeiros tributos a serem criados. E uma coisa interessante, né, que eu fui pesquisar, isso eu não sabia também, geralmente a gente liga tributo, quando a gente fala tributo, então, só para deixar claro, né, Uhum. tributo é o que é pago para o governo. Imposto, contribuição ou taxa. E geralmente a gente para pensar, a gente sempre liga tributo a uma alguma reverência ao governo de alguma forma, né? Como a gente Uhum. estava falando, tributo ao Michael Jackson, é uma reverência que você faz ao Michael Sim. Jackson. É, então, então, a tendência é a gente imaginar que o início da palavra tributo é uma reverência ao governo. E Uhum. não foi. O termo tributo ele nasce na Grécia antiga, Império Romano, e significa que é uma grande jogada de marketing. Porque o Império Romano ele nunca falava aquele negócio de pão e circo, Uhum. ele nunca falava para a população de forma direta o que ele estava querendo fazer. Né? Vamos deixar, a gente está sem dinheiro, vamos dar pão e festa para deixar todo mundo feliz. Ele falava, é a época do pão e circo. Né? Da mesma forma, ele criou o tributum, que vem do latim repartir entre as tribos. Então a ideia era ele falar como se fosse algo democrático. Né? A democracia nasce nessa época também. Então o tributo é algo democrático. A gente recebe, é feito, alguma, ou naquela época era sobre a propriedade, sobre
escravos, quantidade de escravos que você tinha, então tinha tributos desse tipo. Né, uma coisa que a gente nem consegue imaginar hoje em dia, então tinha tributos desse Sim. tipo, mas a ideia era repartir entre todos. Óbvio que isso era uma grande jogada de marketing para o Império poder arrecadar dinheiro.